Graça e paz da parte daquele que era e que é e que há de vir. É um prazer estar convosco aqui comemorando 60 anos da igreja. Pastor, 60 anos. A gente comemorou 10 esse ano da nossa igreja. A gente é filhotinho ainda perto de vocês. É um prazer, é uma honra, agradeço ao reverendo Adriano pelo convite, bem como a todo o conselho. E trago um abraço da igreja filhotinha, irmãzinha mais novinha, Igreja Presbiteriana Semear. Estamos lá na Asa Norte, na 513 Norte, e todos, claro, são bem-vindos a nos visitar em qualquer ocasião que desejarem também. Hoje nós vamos expor o Salmo 73, e eu peço que você abra a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo e, em seguida, expô-lo. Salmo 73. Escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra o céu desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte do que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que estão infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Oremos. Senhor, nessa noite de celebração de aniversário e celebração do teu dia, lembrando da ressurreição, lembrando do domingo que mudou o mundo, estamos aqui. E pedimos que nos dirija ao considerarmos esse salmo escrito tanto tempo atrás e tão atual. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de ler e pensar sobre Marte. Sem Marte, o planeta vermelho. Não sei se algum de vocês usa essas coisas, mas tem uns aplicativos muito simples para smartphone que você pode apontar para as estrelas e ver o nome delas. Ele localiza onde você está e tudo. E eu curto bastante ficar ali, às vezes de noite, na varanda, procurando Vênus. Vênus é fácil de ver, né? Estrela d'alva.
Marte também é bem distinto, quando você aprende a reconhecê-lo, ele tem um brilho um pouquinho diferente das estrelas e uma leve pendência ali para o avermelhado. Eu gosto muito de ler sobre Marte, ler ficção científica que se passa por lá. Eu sigo no Twitter o robozinho da NASA que mora lá, vocês sabem que tem um robô da NASA lá, né? O Curiosity, tem mais de um na verdade. O que talvez você não saiba é que eles usam o Twitter. E eles ficam mandando fotos, tipo assim, olha essa rocha que eu encontrei hoje, que legal. E aí você responde, é isso aí, Curiosity, cuidado, vai com calma, não sei o que, é bacana conversar com ele. E sabe, a humanidade tem mostrado cada vez mais esse sonho de ir morar lá. Alguns dos grandes bilionários do planeta instigam a população, a NASA de vez em quando fala nisso, em transformar aquele planeta em um lugar habitável. E outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante acerca de como vai ser, de fato, se a gente conseguir. Se nossos bisnetos ou tataranetos tiverem essa opção mesmo, de entrar numa nave, viajar por uns 3 anos e se realocar para um outro planeta. E o artigo é muito interessante porque ele lida com o fato de que, independente de qual planeta a gente esteja vivendo, lá o mal vai aparecer. O artigo é acerca do combate ao crime em condições em outro planeta. O articulista diz, se os humanos algum dia forem para Marte, o pior dos nossos impulsos irá nos acompanhar. O planeta vermelho não vai nos livrar de assassinato, violência, extorsão, chantagem. Haverá sequestro, haverá furto, e basta passar um tempo e até assalto a banco vai acontecer. E você sabe muito bem que na obra de combate ao crime, as forças policiais terráqueas precisam lidar com várias condições para fazer as suas investigações. Por exemplo, o estudo da balística. Se a perícia da polícia está querendo entender quem deu o tiro, de onde veio o tiro, procura ângulos, procura pontos de entrada, procura examinar o sangue espalhado e esse tipo de coisa. Você sabe que a gravidade vai mudar isso tudo, e a questão é, se a gente estiver em outro planeta, tudo isso muda. A resistência do ar muda, a gravidade muda, a temperatura muda, a velocidade que as coisas acontecem também vai mudar. E se você tentar entender o mal em outro planeta, sem levar em conta o fato de que as condições mudaram, você não vai chegar a conclusões confiáveis acerca de o que aconteceu e por que isso aconteceu. Sabe, queridos, não é diferente conosco. Todos nós, todos os dias, investigamos o mal. Todos nós, todos os dias, nos deparamos com as faces diversas que o mal mostra nesse mundo, que o pecado aparenta. Seja o mal que a gente vê nas inúmeras histórias de criminalidade, seja o mal que a gente vê nas tragédias naturais ou em pandemias, seja o mal que você enxerga diante do espelho, seja o mal que você vê nos seus, na sua igreja, na sua cidade. Muitas vezes nós não temos mais a medida da maldade. Muitas vezes nós entendemos errado por que essas coisas se passam e como essas coisas se passam. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente esquece de ajustar a nossa visão à realidade de um planeta que funciona diferente do que devia funcionar. Nós estamos num mundo caído. E é por isso que tantas e tantas vezes o mal avança e confunde a gente. E você precisa ser lembrado, para que você tenha a real medida da maldade desse mundo maldito, você precisa se lembrar de algo superior, do mundo ao qual você de fato pertence, para que você veja melhor. Hoje nós vamos considerar uma faceta disso. Considerar que a igreja, e em particular a adoração pública, são essenciais para que você, cristão, entenda corretamente o que se passa nesse mundo e você veja o mal com os olhos corretos. E hoje Asaf, o nosso salmista, vai magistralmente nos ensinar. E o resumo do ensino é o seguinte: diante do aparente triunfo do mal, nós devemos ser rotineiramente lembrados na adoração pública sobre a vitória de Deus em Cristo. De novo, perante o aparente triunfo e avanço do mal nesse mundo, o que você precisa para o seu coração ficar no eixo é constantemente estar adorando com o povo do Senhor. Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas chama a sua atenção, é para a aparente vida fácil e triunfo dos ímpios.
Volta para o comecinho do texto comigo, versículos 1 e 2. O salmista diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os passos. O Salmo 73 famosamente lida com o aparente sucesso dos ímpios. Precisa de muita água para engolir essa pílula. Felizmente, a Bíblia não nos deixa no escuro acerca desse assunto tão difícil e tão dolorido. Há 2 salmos em particular, e eu gostaria que você decorasse esses números, para que o seu coração possa correr para eles, quando a coisa apertar aí dentro. Salmo 73, e o contrário dele, Salmo 37. 73, 37, decorou? Esses salmos vão ser valiosos para o seu coração buscá-los quando apertar. Vai ser útil para quando o seu colega fraudulento se der bem, vai ser útil para quando aquele bandido escapar, vai ser útil quando o mal aparecer até mais perto do que te é confortável e você ver essas coisas acontecendo. Os salmos trazem respostas diferentes, hoje a gente vai lidar com o 37, e no começo o salmista Asaf, ele é brutalmente honesto com o fato de que ele está muito incomodado diante de Deus. No verso 1 ele começa admitindo, ele não nega, ele fala: com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para aqueles que têm coração limpo. Veja, Asaf tem umas reclamações a fazer, mas Asaf não é um ingrato. Asaf não é um homem cego ao fato de que Deus tem feito coisas boas para com o seu povo, que aqueles que buscam seguir a lei do Senhor, ainda que de modo imperfeito, mas com um novo coração, esses são cuidados pelo Senhor. Ele não nega isso, ele admite isso, mas ainda assim tem um incômodo ali, ainda assim tem um espinho nessa mão, tem uma farpinha incomodando e ele não consegue esquecê-la. E acontece com você também, eu acho. É até natural que Deus faça coisas boas para o seu povo, mas tem algo, diz Asaf, que olha, foi por muito pouco que eu não larguei tudo. Foi muito perto de meus pés se desviarem do caminho do Senhor, foi muito perto. E talvez seja a experiência de alguns de vocês aqui. Talvez tenham sido muitas as maldades ou coisas ruins que se passaram na sua vida, na vida de alguém perto, que você olhou e falou assim: eu vou largar tudo. Não tem por que eu continuar servindo a Deus, não tem por que eu continuar frequentando a igreja, não tem por que eu continuar me identificando como cristão. Talvez tenha sido a própria pandemia que a gente vem enfrentando, e as muitas coisas ruins que vieram com ela, as inúmeras mortes pelo mundo afora, as perdas financeiras, as falências, as inúmeras brigas de amigos, brigas de irmãos. Quantos amados se estranharam por causa de notícias e brigas eclesiásticas e tantas coisas. E na experiência do autor do nosso salmo, algo aconteceu que quase fez com que ele largasse tudo. E sabe, é assim com a gente também. Eu sei que você já passou por esses dias, cristão. Eu sei que já teve dias que você pensou: será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena continuar com esse negócio de vida cristã? E nos versos 3 em diante, ele honestamente descreve o que quase fez ele se desviar. Olha comigo novamente. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E aí ele conclui no 12: esses são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. É até brutal, né, ver Asaf admitindo tão candidamente isso. Eu quase saí do caminho do Senhor porque eu olhava a vida dos ímpios e eu invejava a vida deles.
ele vê a prosperidade dos perversos, ele vê os arrogantes, os que odeiam a Deus, os que não amam a Deus, e a vida deles vai muito bem, obrigado. Eu te pergunto, é verdade isso também na sua experiência? Que pessoas que não ligam para o caminho do Senhor, que pessoas que não estão nem aí para a Bíblia, para o culto, para o povo de Deus, que elas têm vidas que vão muito bem? É verdade. É verdade. E sim, entenda, ele não se refere aqui apenas à prosperidade material, mas a uma vida que floresce. De fato, a gente vê tantas e tantas pessoas perversas, que se dão bem na vida em todo jeito. Crianças, adolescentes, acho que vocês já viram isso até na escola, não? Vocês já devem ter visto meninos, meninas que colam na prova de matemática, de física, do que for. Você estudou muito, né? Você estudou horas e horas e horas e horas, e vai lá e faz a prova, o melhor que você tem para oferecer, 7. E aí aquele menino vai lá e cola, e você até vê ele na prova, e você olha assim, a professora não está vendo? E aí ele tira um 10 bonitão, e você fica pensando, alguém vai descobrir. Mas ninguém descobre. E ele fica com aquele 10 lá no boletim, e a professora o homenageia, e talvez a escola o homenageie, e talvez de alguma forma ele receba vantagens na vida por causa daquela nota ímpia, e você fica assim, ué. Talvez tenha acontecido contigo já no seu trabalho. Você vê aquele colega de trabalho que não está nem aí para o horário. Chega a hora que quer, sai a hora que quer, arruma atestado médico falso adoidado. Todo mundo sabe. Talvez você já tenha visto alguns que até dão um jeito de desviar um pouquinho de dinheiro do caixa. E você vê, uma hora ele vai ser pego. Mas os anos vão se passando e nada. E você olha, ué, que coisa estranha é essa? A gente às vezes ouve falar de políticos corruptos que foram pegos e tiveram que devolver, 20 milhões. E o cara devolve isso e você fica olhando assim, será que ele está devolvendo os 20 com toda essa tranquilidade porque não descobriram os outros 100? E a gente fica assim, o que está acontecendo? Os ímpios prosperam. Os ímpios avançam nesse mundo. No verso 4, o salmista diz, eles vivem sem preocupações, e é verdade, gente. Quantos e quantos ímpios dormem tranquilos enquanto você dorme pensando em boleto, pensando em problemas, pensando em quantas prestações ainda faltam no cartão para liberar o cartão para você fazer o outro reparo da casa que tem que fazer. Você está preocupado com um problema na igreja, com um problema na escola, com um problema no trabalho, com um problema na rua, e o ímpio está lá, dormindo, o sono que deveria ser dos justos. Não são afligidos, seu corpo é sadio e nédio, é verdade isso. Tantos e tantos que amam ao Senhor estão aí todos os dias lutando com problema nas costas, no joelho, no fígado, no rim, no coração. E tantos que odeiam o caminho do Senhor seguem firmes e saltitantes, corpos maravilhosamente sadios. Ele diz que os ímpios são nédios. O que é nédio? O que significa isso? A palavra diz respeito a algo engordurado. Pensa naquela batatinha frita que você pega assim e fica, a bichinha está brilhando. Ele está falando que os ímpios são assim, mas isso é bom? Pensa que no contexto antigo, a gordura sempre era a parte nobre de qualquer refeição. A parte nobre das carnes e assim por diante. Então a ideia é que eles estão sempre brilhando, que eles sempre estão sadios, e aquela face vívida, brilhante, não aquele jeitinho que às vezes a gente olha para alguém e fala, essa pessoa está doente, meio pálido, meio assim. Eles são distintos, eles não partilham das canseiras dos mortais. Olha, se tem alguém que partilha das canseiras dos mortais, somos nós, né? Tantas e tantas coisas, todos os dias, são muitas as canseiras, são muitas as frustrações, é pneu furado, é fila naquilo outro, é o sistema que cai, tanta coisinha dando errado. Eu sei que seus planos vivem sendo frustrados, você planeja a sua semana e cumpre 50% de tanta coisa que aparece. Mas parece que para a gente que é desonra e não ama a Deus, a semana passa lisa, tudo vai bem. Os meus planos vivem sendo frustrados, enquanto está cheio de mau caráter que consegue tudo o que deseja, cheio de mau caráter que consegue tudo o que quer.
O resultado disso é o que ele diz no versos 6 e 7. De tanto se darem bem, eles começam a usar a soberba, eles ficam metidos e orgulhosos e usam a soberba aqui como se fosse um colar. Eu sou intocável, eu faço o que eu quero. Eu ajo violentamente, eu faço mal e eu não estou nem aí, eu mostro para todo mundo mesmo. Eu uso a minha violência como se fosse um manto. Eu sigo o meu caminho, o meu coração planeja o que quiser e o mal que eu quero fazer eu faço. Seus olhos saltam da gordura. Essa é uma expressão engraçada. Os comentaristas sugerem que Asaf teria em mente alguém que está olhando assim com olhos esbugalhados. Sabe aquela coisa quase que de desenho animado mesmo? Os olhos assim esbugalhados, querendo achar oportunidades para fazer o mal, para pegar dinheiro dos outros, para aprontar alguma coisa perversa. Seu coração está transbordando de maldade. Eles zombam de tudo, eles zombam de todos. Eles falam abertamente do mal que fazem. Colei mesmo, aprontei mesmo, ninguém descobriu, não estou nem aí. Gravam seus vídeos, fazem seus stories, seus TikToks, ou o que for, mostrando sua maldade e não estão nem aí. Se julgam intocáveis mesmo. Até de Deus eles zombam, segundo o verso 9. O ímpio diz, acho que não tem Deus nenhum vindo isso. Será que o Altíssimo sabe do que estou fazendo? Porque eu não estou vendo nada, não. O verso 10 mostra algo trágico. Mesmo ele sendo assim, as pessoas se voltam para ele. É tão interessante isso. Muitas vezes os justos não são procurados quando as pessoas precisam de ajuda. Vão atrás dos ímpios mesmo. Mas eles não estão nem aí. Fazem o que querem e não são punidos, são, ao contrário, recompensados. E isso faz com que Asaf quase abandone o caminho do Senhor. Talvez seja contigo também. Talvez hoje você esteja na mesma situação de Asaf, você está vendo o mal aparentemente vencer e seu coração está confuso. E você está pensando, por que eu estou seguindo a Deus? O verso 12 traz o resumo. Esses são os ímpios, sempre tranquilos, aumentando suas riquezas. Zombadores, despreocupados, e ainda por cima, cheio de seguidores, sempre tranquilos, aumentando suas posses. Você achava que era só hoje que isso acontece? Esse é um problema do nosso planeta, desde que nossos pais, Adão e Eva, comeram aquela fruta. Esse era o primeiro ponto que a gente precisava ver. O fato de que sim, a gente olha ao redor no nosso mundo, e a gente vê o mal avançando muito, e aparentemente de uma forma desimpedida e despreocupada. No segundo ponto, a gente vai ver qual que é o custo disso ao nosso coração. Como que isso envenena o coração. E nós vamos ver qual é o antídoto para isso. Olha comigo a partir do verso 13. Olha a conclusão triste que Asaf começa a chegar. Com efeito, inutilmente conservei o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O coração do justo Asaf sofre com isso. Ele diz que até pensar nessas coisas, até entender essas coisas, é pesado demais, gente. É difícil demais. O coração sofre, o nosso coração sofre vendo essas coisas, porque a gente olha e a gente confia que Deus existe. Nós cremos que Deus é bom, nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Deus é todo-poderoso, então por que o mal está avançando? Então por que os bons estão sofrendo, os que amam a Cristo estão sofrendo? Asaf reconhece que ele deixou o seu coração se lamentar e perder o sono, e acontece com a gente também. A gente vai ficando jururu, a gente vai ficando borocochô, ou na bad, ou seja, como for que você chama. E os possíveis resultados desses são os seguintes. O primeiro deles é você começar a achar que não tem mais por que você fazer o que é certo. É o que ele diz. Foi inútil. Para que conservar o coração puro? Para que manter as mãos limpas? Se todo mundo que está com as mãos sujas está se dando bem na vida. Eu vou mais aprontar também, ué.
E eu acho que você já passou por essa luta também, não? Em alguma área da sua vida você olhou e falou, cara, por que eu não estou fazendo o que toda a minha turma faz, o que todos os meus colegas fazem? Eles fazem e não dá nada. Bobo sou eu. Olhando dessa perspectiva, sim. Olhando dessa perspectiva. Veja, a luta do coração no verso 14, ele fala, eu sou ralo, eu sou afligido continuamente. Eu acho que isso descreve bem algumas das nossas semanas, né? A cada manhã sou castigado. No verso 15, ele fala que se ele tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído. Os comentaristas sugerem que o que ele quer dizer é algo muito simples, que embora ele esteja escrevendo esse salmo, e ele tenha tido essas dúvidas, ele não ficou por aí falando essas coisas. Ele lutou com isso sozinho, ele não quis com isso afetar a fé dos seus irmãos, de outros irmãos mais frágeis. Ele fez uma luta interna, e ele está escrevendo agora o salmo, porque já está resolvido, já a gente vê como que resolveu. Mas veja mais efeitos, verso 21 e 22. Quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Esse é outro efeito que ver o mal vencer pode ter sobre o nosso coração. O coração começa a entrar mesmo numa fase amarga. E eu acho que você conhece alguém assim, talvez você esteja assim. A pessoa vai ficando amarga quanto à vida, indignada com tudo, não consegue mais fazer nada. Passa o dia inteiro vendo notícias sobre maldade, compartilhando vídeos sobre maldade, indignada com tudo, com os punhos cerrados, com os dentes trincados, o dia inteiro sofrido e bravo e amargurado e afligido com tudo. Porque parece que o mal está ganhando o tempo todo. Palavras fortes, não? E ele diz aqui que ele começou a se comportar como um ser irracional, ele estava embrutecido diante de Deus. Verso 22, ele estava embrutecido e ignorante, ele era como um irracional diante de Deus. Ele começou a ficar animalesco, por causa de tanto ver o mal triunfar e o coração se amargar, ele começou a pensar como um bicho. Porque veja, os animais têm uma perspectiva bastante limitada sobre o que é a vida. Nós, imagem de Deus, nós somos feitos para entender as coisas de uma maneira superior. Mas quando você começa a deixar o mal e a visão do mal dominar o seu coração, você começa a ficar animalizado. A gente vê, e no mundo animal é assim, é cobra comendo cobra. É devorar ou ser devorado. É a lei do mais forte. E você começa a tender a entrar por esse caminho também. Sabe de uma coisa? Eu também vou colar nessa prova, porque eu vou ser o único que não vai ter nota boa nessa sala? Você está pensando como um bicho quando você faz isso, e não como gente. Sabe de uma coisa? Eu também vou entrar no esquema de corrupção aqui da empresa, seja empresa pública ou privada, eu vou entrar também. Porque não é possível, eu sou o único, todo mundo está levando a família aí para férias gostosas, com o dinheirinho que desvia, todo mundo está trocando de carro a cada poucos anos, todo mundo anda com tanque cheio, que é o maior luxo do brasileiro hoje em dia, né? E eu vou de 50 em 50 reais, 3 litros ou qualquer coisa assim. E você começa a pensar, como um bicho você pensa, você começa a ficar embrutecido. Como que a gente evita isso? Como que a gente evita entrar nesse ciclo de amargura e embrutecimento do coração? O que pode mudar a visão do justo? Lembrar que o planeta funciona de um jeito estranho. E é por isso que o mal está estranhamente vencendo. Sabe como que isso acontece? O verso 17 traz a resposta. O que pode mudar a visão do justo? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista precisa mudar o seu paradigma. Ele está olhando a situação de perto demais. Ele está olhando numa perspectiva terrena. Ele está olhando numa perspectiva temporal e não de uma perspectiva celestial e eterna. Ele precisa olhar de cima. Ele precisa sair da situação que está o embrutecendo e ser lembrado que o mundo que ele está é quebrado. E como que ele é lembrado disso? Quando um dia ele vai para o culto público com o povo do Senhor.
ao entrar no santuário de Deus, acende a luzinha na sua cabeça e ele se lembra do final dos ímpios. Veja, o salmista Asaf, ao entrar no santuário de Deus, ao participar da adoração a Deus, isso é o que começa a curar o seu coração. Isso é o que sara seu coração. Ele é lembrado do final dos ímpios. O salmista, no culto público, é confrontado com algumas verdades impressionantes. Lembre-se, a gente está falando do contexto do velho pacto. Ao entrar no santuário, o que ele veria? Ele veria os sacrifícios de sangue. E ao ver os sacrifícios de sangue, ele seria lembrado de que existe sim um Deus santo. Um Deus cuja ira só pode ser aplacada por sangue. E que sim, o povo dele tem derramamento de sangue em seu favor para ter o perdão, mas os ímpios não têm. Os ímpios não têm. E isso muda a perspectiva desse homem. Ele vê como as coisas são diferentes. Quando ele vai cultuar, ele é lembrado de que a vida é diferente. Muda a sua perspectiva. Ele para de olhar para a situação como se fosse um homem que cada vez mais está pensando como um bicho. E ele começa a olhar como um homem que cada vez mais pensa como Deus, ao ver o final dos perversos. Cristão, você entende isso? Você entende que uma das razões de nós todo domingo, todo santo domingo, nos reunirmos como povo de Deus assim para adoração conjunta, é para botar um antídoto no seu coração? É para que seu coração não seja envenenado pelo mal que você vê semana após semana? Você passa a semana sendo influenciado pela maldade do mundo maldito, pelas pessoas ao seu redor que não param de fazer coisas erradas e trazer a você coisas erradas, pela mídia que adora mostrar notícias trágicas e capitalizar sobre o mal, pelas redes sociais em que você vê o tempo todo a maldade acontecendo e sendo compartilhada, pelos filmes, seriados e novelas que nós consumimos. Você passa a semana tendo seu coração apontado na direção do mal, e você precisa no domingo ter o coração apontado na direção daquele que venceu o mal. Esse é o antídoto para que o seu coração não seja amargurado e embrutecido. Você precisa semana após semana disso. Você precisa de doses de reforço toda semana. Não adianta ser inoculado num culto por ano ou dois. Toda semana você precisa de uma dose de reforço. Estar com o povo de Deus vai te ajudar a ver essas coisas de uma nova perspectiva. Por quê? Como que funciona isso? Quando você vem aqui, para começar, você escuta a palavra de Deus sendo pregada. E onde a palavra de Deus está sendo pregada de maneira fiel, Cristo está sendo apresentado. E ao ouvir acerca de Cristo, você necessariamente ouve que Deus odeia o mal e pune o mal. E você ouve que Deus ama o seu povo a ponto de providenciar no próprio Jesus o livramento da nossa punição. A cruz do Calvário é a prova de que o mal é levado a sério por Deus. E a tumba vazia, a ressurreição, é a prova de que Deus venceu o mal em Cristo e a morte foi derrotada. E a pregação vai te lembrar disso toda semana. Ao vir estar conosco e ao beber do cálice, ao comer do pão juntos, você relembra para o seu corpo inteiro, não só para a sua mente, mas para a sua boca que sente o gosto, para o seu nariz que sente o cheiro, para a sua mão que pega, você é lembrado, Cristo já morreu por mim, e eu sou parte de um povo que se espalha pelas eras. Parece que eu estou lutando sozinho contra o mal, eu passo a semana sentindo isso, mas essa ceia me lembra de que tem um povo que se chama pelo nome dele, está espalhado pelo planeta todinho, e há milhares de anos vem comendo pão e bebendo vinho para lembrar da mesma coisa, e seu coração é revigorado. Você canta, e você ouve as pessoas cantando, e você ora, e você ouve as pessoas dizendo amém, e de vez em quando os nossos olhares se cruzam, e nós lembramos uns aos outros, eu não sou o único doido nessa luta pelo bem. Essa turma está comigo. Essa turma vai enfrentar céus e terra, porque nós somos o povo de Cristo. E nós vamos vencer o mal por Ele, com Ele, através dEle.
Você precisa ser lembrado. Eu sei que online é uma necessidade dos nossos tempos, felizmente caminhando para o final, mas online não substitui isso. Você precisa estar aqui. Você é um ser de carne e osso, e sua carne e osso precisam estar junto com outros seres de carne e osso, para que você escute, para que você cheire, para que você sinta, para que acabando aqui a gente converse sobre todo tipo de coisa ali na saída, e você seja lembrado, existe gente boa, existe gente que ama Cristo, existe sim, não é só o mal que está vencendo, o Senhor está trabalhando. O teu coração passa a semana se desajustando, mesmo que você leve a sério os exercícios devocionais. Sim, eles são importantíssimos. Mas o contexto do culto público é a principal forma pela qual o povo do Senhor avança em piedade, em crescimento, em santificação. Eu quero te chamar a isso, cristão. Eu quero te chamar a levar muito a sério o fato de que toda semana você precisa adorar com o povo de Deus. Não é de vez em quando, não é quando dá, não é quando não tem aniversário, não é quando não calha de ser o horário do jogo do seu time, não é. É sempre. É o antídoto para o seu coração. Você precisa dessa dose de reforço toda semana. Foi Deus que projetou você para ser assim. Foi Deus que projetou a semana do ser humano para funcionar assim. 6 dias para 1, 6 para 1. Ele planejou de forma que se você não parar uma vez por semana, seu coração começa a se amargurar e se embrutecer. E você tem uma nova percepção sobre as coisas. Olha como mudou a percepção de Asaf. Veja o verso 18, o que ele fala sobre os ímpios. Ele fala, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf, quando vê o culto público, ele se dá conta de que o ímpio parece estar num lugar seguro. O ímpio acha que está num lugar seguro, mas não está. Porque ele não tem sangue derramado em seu favor, como o crente tem. Ele simplesmente não tem. Ele está, no final das contas, num lugar escorregadio. Parece que ele está firme, mas ele está num lugar que daqui a pouquinho ele vai escorregar e a queda vai ser feia. O ímpio acha que está aí todo empinado, todo pomposo. Pode ser que nem seja nessa vida que ele escorregue, mas da próxima ele não escapa. É como um Senhor acordando de um sonho e vindo com seu poder, e é aterrorizante a ideia de cair nas mãos do Deus vivo. E veja como adorar mudou o coração de Asaf. Esse homem que começa dizendo que quase desviou os pés, esse homem dizendo que olhava para os ímpios e tinha inveja, admito, tinha inveja deles. Olha como o tipo de coisa que ele escreve depois de ser transformado pela adoração. Olha o verso 23 em diante. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mudou o coração dele, não mudou? Alguém que estava dizendo que está com inveja dos ímpios, agora que tipo de coisa ele diz? Que mais eu preciso se eu tenho o próprio Deus? Ah, eu não tenho prosperidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho as posses, eu tenho a Deus, meu amigo. Eu não tenho a estabilidade financeira que os ímpios têm, o Senhor é minha herança. Mas eu não tenho a saúde que os ímpios têm, ainda que meu coração e meu corpo se destruam, serei recebido na glória pelo meu Deus. A adoração muda a perspectiva desse homem, de uma perspectiva terrena e limitada,
para realinhar o seu coração e ajudá-lo a ver a vida como ela é de verdade. Ele é retirado de ver esse mundo nos termos desse mundo, e ele começa a ver esse mundo nos termos eternos do nosso Deus. Ele confia no sangue derramado em seu favor. E queridos, se isso já era verdade naquele tempo onde eles ainda viviam nas sombras dos sacrifícios do Antigo Testamento, quanto mais nós. Quanto mais nós que já temos agora a obra perfeita de Jesus Cristo em nosso favor. Que nos reunimos todo domingo, e o mero fato da gente se reunir no domingo já é um lembrete de que a vida venceu. O domingo é o dia da ressurreição. E quando a gente para as outras coisas e vai estar com o povo de Deus, a gente está declarando: nós cremos que a vida venceu. Nós cremos que Cristo triunfou no Calvário e venceu a morte, e é por isso que estamos aqui. Ao fazer isso, meu caro, seu coração começa a ser ajustado. O verso 26 fala: ainda que a gente morra, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é nosso refúgio. No começo ele fala: quase me afastei do Senhor, e no final ele conclui: se afastar do Senhor é morrer. Os que se afastam do Senhor morrem. Talvez você esteja achando que o caminho para você ter uma vida de verdade seja você deixar o povo de Deus, deixar a igreja, deixar de seguir a Cristo e sair por aí aprontando o que esse mundo apronta. Mas o salmista te alerta: deixa de ser bobo. Sair do caminho do Senhor é morrer. A vida verdadeira está com Ele e nele. E agora a nossa alegria é essa: estar junto a Deus, colocando o nosso coração nele e falando dos seus feitos. No final ele diz: quero proclamar as coisas que Deus fez, e é isso que a gente faz aqui também. A gente proclama de púlpito o que Deus fez, a gente ora agradecendo acerca do que Deus fez, a gente canta expondo o que Deus fez. Adorar transforma o nosso coração. Se no começo o olhar daquele homem, Asaf, estava para os ímpios, agora ele não está nem olhando para os ímpios mais, ele olha para o Senhor, ele olha para Deus e o que ele faz, e ele pode dizer sinceramente: quem mais eu tenho no céu? No planeta terra inteirinho, não tem nada que apraza o meu coração como ter o próprio Deus. Veja, não é algo mágico, tá? Às vezes a gente vai para o culto triste e sai triste mesmo. É a dieta regular. É a inoculação constante. É fazer disso um hábito para o seu coração, o estar com o povo de Deus, estar com o povo de Deus, adorar com o povo de Deus. Isso vai treinando o seu coração e lembrando que a vida não é acerca de prosperidade, que a vida não é acerca das tragédias desse mundo, que a vida não é acerca de política, que a vida não é acerca de trabalho, que a vida não é acerca de buscar prazeres, a vida é acerca de conhecer a Cristo e servi-lo com amor. Às vezes crentes dizem assim: não vou para a igreja hoje não estou legal. Já fez isso? Hoje eu não estou muito legal, não vou ao culto não. Você percebeu o erro agora, né? O que alinha o coração do crente é adorar com o povo de Deus. É ser alimentado por palavra e sacramento. É reencontrar o povo. É ser lembrado da eternidade. E eu imagino que você já tenha experimentado algum domingo na sua vida em que você veio para a igreja e você estava bem desanimado. Às vezes uma simples frase de um hino ou do sermão mexeram alguma coisa aí dentro e te acordaram para a vida. Foi Deus que planejou para ser assim, cristão. Se investigadores do mal em outros planetas precisarão levar em conta o fato de que as circunstâncias são diferentes, é assim com a gente também. Nós somos seres de outro planeta. Nós somos seres de uma nova terra, de uma cidade que ainda nem foi inaugurada, Nova Jerusalém. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós somos parte da nova criação. E às vezes, quando a gente está aqui no velho mundo quebrado, a gente esquece disso. E é por isso que a gente olha para o mal acontecendo e a gente fica confuso. Mas se você treinar o seu coração a olhar de cima, a olhar este mundo da perspectiva do outro mundo, você vai começar a ver esse mundo como Deus vê.
e você vai ver que o aparente sucesso dos ímpios é só poeira no vento. E que 20, 30, 50 anos de sucesso não são nada diante da eternidade que nos aguarda. E você vai ser lembrado que por causa de Cristo e em Cristo, Deus já provou que o mal perde. Porque Deus executou o nosso pecado na cruz do Calvário. E Ele está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Você precisa treinar o seu coração em adorar junto ao povo do Senhor, para que você seja lembrado que se você tem Jesus, você já tem tudo o que você precisa. E você vai com o salmista poder dizer: quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Você precisa ser lembrado da cruz, aonde o bem triunfou, para sempre. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pelo fato de que o Senhor nos dá o deleite e o privilégio de adorar com o teu povo. Reconhecemos, Senhor, que não somos tão zelosos com a adoração quanto deveríamos. Por vezes deixamos que o desânimo, ou atividades diversas, ou qualquer outra besteira entre no lugar da gente vir adorar. Perdoa-nos e muda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar com o seu povo para lembrarmos do triunfo do Cordeiro. No nome de quem oramos. Amém.